Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Antes de fazermos a leitura desse texto, esse mês foi um mês onde nós celebramos a Páscoa, o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Tivemos a oportunidade de entender um pouquinho sobre essa festa que começou lá com os judeus, mas que em Cristo Jesus ela se tornou uma celebração a nível global. E a Páscoa realmente é deixa eu lembrar a palavra aqui. Não, a gente pula de um lugar para outro, transição, não esqueci a palavra, mas a gente saiu da condição de pecador, de perdido, de alguém que estava sob o domínio do mal, e agora nós passamos para a condição de filhos de Deus. Aliás, é passagem, né? Páscoa significa passagem, né? De uma condição, no caso dos judeus, de escravos dos egípcios, a se tornarem, né, o povo de Deus que iria adorar e glorificar a Deus lá no deserto. E nós, como pecadores, como pessoas que estavam perdidas nos seus pecados, e passamos e nos tornamos, através do sacrifício de Jesus, filhos por adoção do Senhor, né? Então, Lucas capítulo 22, do 39 ao 46, fala sobre uma parte, né, desse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Espírito Santo, ministra aos nossos corações essa palavra. Há corações aqui sedentos, talvez vieram e pediram desde casa: Senhor, fala comigo. Então que o Senhor fale, que o Senhor mostre e revele para cada um daqueles que estão teu plano, teu propósito, a tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Você já perdeu o ânimo alguma vez? Ou você é animado o tempo todo? Eu tenho certeza que nós, em algumas circunstâncias que a gente passa, às vezes por uma questão física mesmo, né? Às vezes uma situação que aconteceu, a gente perde o ânimo. E muitas vezes quando a gente perde o ânimo, muitas vezes a gente perde a direção da nossa vida. A gente não sabe para onde vai, a gente perde a motivação para continuar seguindo aquilo que a gente vinha fazendo. E com essa palavra, olhando para Jesus, eu queria que você pudesse, se você está desanimado, você pudesse recuperar o ânimo. Que você pudesse encontrar em Cristo o ânimo que você precisa para continuar vivendo aqui, para continuar cumprindo a vontade de Deus. Então o tema da nossa mensagem é: perdi o ânimo, e agora? Perdi o ânimo, e agora? Talvez você perdeu o ânimo do seu trabalho, você perdeu o ânimo na sua vida familiar, seu casamento, você perdeu o ânimo com relação à sua profissão, ao seu ministério, alguma coisa que talvez está, de fato, trazendo grande desânimo no seu coração. E queridos, quando nós somos de alguma maneira afetados emocionalmente, nós, de certa forma, somos afetados como um todo.
Mas existe uma área na nossa vida que está sob o domínio divino. E eu estou falando da nossa vida espiritual, do nosso espírito. Então, o nosso espírito, se ele está sob o controle e a direção de Deus, externamente, emocionalmente, eu posso até estar desanimado, mas o meu espírito, ele vai estar preparado para continuar firme. É isso que eu vejo com a vida de Jesus. O abalo emocional, a tal ponto, como diz Lucas aqui, que ele suou e o seu sangue e o suor se tornaram gotas de sangue que caíam no chão. Então imagine quanta agonia ele estava passando. Não foi suficiente para desmotivar Jesus de continuar confiando em Deus e no seu plano. Sempre quando eu me deparo com uma circunstância em que eu não tenho o controle, a primeira coisa que Deus fala ao meu coração é: eu tenho o controle. E a pergunta que eu sempre faço para Deus é: Senhor, eu sei que o Senhor sabe como é que isso vai terminar, então me dê sensibilidade espiritual para saber e cooperar, né? Trabalhar junto contigo naquilo que o Senhor quer fazer com isso. Quando eu vejo essa experiência de Jesus, de agonia, isso se torna, no futuro, né, depois que isso aconteceu, um testemunho. Então, muitas vezes, circunstâncias que nos desanimam, que nos desencoraja, no futuro, em nome de Jesus, vai se tornar um testemunho poderoso para que outras pessoas sejam edificadas por causa da sua experiência com Deus. Eu já vivi inúmeras circunstâncias de desânimo, mas sem dúvida, cada uma dessas circunstâncias tem servido para que eu possa compartilhar, às vezes no discipulado, às vezes numa mensagem, às vezes, enfim, num vídeo, como Deus, Ele é especialista em nos colocar de volta ao caminho certo. Então, se você perdeu o ânimo, e você está perguntando: pastor, e agora? O que é que eu faço? Eu quero compartilhar com vocês 4 pontos, para que vocês, de fato, não fiquem somente ouvindo, mas vocês, de fato, possam colocar em prática isso. Porque um grande desafio para quem está desanimado é combater o desânimo praticando coisas, ações, que justamente vão interferir na disseminação desse desânimo em nossas vidas e às vezes até naquelas pessoas que estão ao nosso lado. A primeira coisa, e essa é fundamental, não tem como você buscar ânimo sem buscar a Deus. É em Deus que encontramos a direção certa quando nós estamos desanimados. A nossa vida cristã não pode ser uma vida religiosa. Uma vida religiosa, ela não tem relacionamento com Deus. Um religioso, ele não se relaciona com Deus. Ele simplesmente faz aquilo que todo mundo faz. Se é na hora de ficar em pé, eu fico em pé. Se é na hora de ficar sentado, eu fico sentado. Se é para me ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Se é para abrir a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia. Se é para usar uma roupa assim, eu vou usar. Então, um religioso, ele não faz aquilo porque ele entende que é a vontade de Deus, ou entende que aquilo ali faz parte da sua relação com Deus. Ele faz aquilo porque ele aprendeu esses cacuetes, essas práticas no meio do povo que ele vive. E aí eu olho para Jesus, e certamente esse desânimo de Jesus não começou quando ele chegou nesse lugar, no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Certamente ele já veio, né, com essa... O texto diz que ele estava angustiado. Verso 44 diz: estando angustiado, ele orou mais intensamente. Estando angustiado, ele orou mais intensamente. E se você for ver, o verso 41 diz: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Você já parou para perceber que um dos maiores ataques do diabo da nossa vida é quando a gente está desanimado, ele fala assim: por que você vai orar? Você acha que se Deus realmente se preocupasse com você, Ele deixaria você passar o que você está passando?
Se Deus realmente gostasse e amasse você de verdade, Ele deixaria que você enfrentasse o que você está enfrentando hoje? Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrer? Qual é o pai que quer ver seu filho passar pelo que você está passando? E a gente percebe, queridos, quando a gente olha para Jesus, porque Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E tudo isso fazia parte de um projeto, tudo isso fazia parte de um plano divino. E para que o plano divino acontecesse, era necessário que Jesus passasse por isso. Mas muitas vezes o nosso desânimo não é porque nós estamos obedecendo a Deus. Às vezes nosso desânimo é justamente porque a gente desobedeceu a Deus, porque a gente pecou, porque a gente não fez o que deveria ter feito, porque a gente não pediu perdão quando deveria pedir, porque a gente falou o que não deveria falar. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando peca, ele se entristece. É natural que a gente se entristeça, porque o pecado, ele quebra essa atmosfera, esse ambiente agradável com Deus. Não é que destrói o amor de Deus. Deus vai continuar nos amando sempre. Mas a tendência do pecado é nos afastando do Senhor, como foi, por exemplo, com Adão. E aí, queridos, se você perdeu o ânimo, e você está perguntando, pastor, e agora? Eu pergunto para você, como é que anda a sua vida de oração? Porque se você não ora, meu irmão, se você não abre seu coração com Deus, se você não compartilha com o Senhor aquilo que está doendo, independente de um processo do que Deus está fazendo com você, naquilo que Deus está te levando, ou de um erro que você cometeu, independente disso, Deus, Ele está com seus ouvidos para te ouvir. E se é pecado, Ele te perdoa. Mas se é propósito, Ele te encoraja. O que falta muitas vezes a gente é relacionamento com Deus. E a gente vai remoendo a dor, vai remoendo a crise, e vai falando naquilo, e vai falando naquilo outro, e vai compartilhando com o outro. Ah, deixa eu falar contigo, porque eu estou sofrendo. Ah, deixa eu falar contigo, porque eu estou passando por isso. Aí vai falando com um monte de gente, mas esquece de falar com quem de fato deve falar, que é com Deus. Não tem tempo. Não reserva um momento para abrir o coração com o Senhor, para confessar o pecado. Davi, o rei Davi, no Salmo 32, ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram pelo meu constante gemido, dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor foi secando. Aí ele diz que ele encontrou o caminho da verdadeira alegria. E diz que é bem-aventurado aquele homem que confessa seus pecados, que tem seus pecados perdoados pelo Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você está desanimado por alguma circunstância, seja provocada por um pecado seu, ou seja por um propósito de Deus, Ele quer te ouvir. Eu posso, por exemplo, interceder pelo meu filho, eu posso interceder pela minha esposa, posso interceder pela igreja, eu posso interceder pelos líderes que Deus me confiou, mas a oração e o relacionamento pessoal é só você que pode fazer isso. Então, quando eu vejo uma pessoa desanimada por um longo tempo, eu penso assim: como é que está a vida de oração dessa pessoa? Aí você vai dizer: ah, pastor, mas Jesus estava angustiado aqui. E será que ele não tinha um bom relacionamento com Deus? Claro que tinha. E por que ele estava assim? Porque o nosso relacionamento com Deus não vai nos impedir de passarmos por situações dolorosas. Mas o nosso relacionamento com Deus vai garantir um lugar no colo dele, para que a gente possa chorar. Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem está angustiado certamente está triste. Agora você quer vencer a tristeza como? Com compras, com viagem, com comida,
com dinheiro, não se vence tristeza nem desânimo assim. E não adianta você dizer assim, então pastor, me dê seu dinheiro e seja feliz, porque eu nem tenho dinheiro para te dar. Mas eu tenho um testemunho para te dar. Que sempre que eu estou triste e abatido, há sempre um lugar na presença de Deus para que eu possa ser renovado. Jesus, ele está angustiado. Ele busca seu Pai em oração. E o texto diz, no verso 44, que depois de orar, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Aí a gente pode dizer assim, sim pastor, eu orei, mas você está orando intensamente? Você está persistindo nisso? Porque não é só desabafando. Não é só desabafando com o outro. É claro que muitas vezes quando a gente desabafa, a gente às vezes recebe uma direção de Deus. Mas o mais importante é, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus nos permite passar por experiências, mas a resposta vem sempre de Deus. Então busque o Senhor. A palavra de Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Estou triste, pastor. Estou desanimado. O que é que eu faço? Ore. O ânimo não vai vir sem oração. Querer vencer o desânimo na força, numa alegria artificial, é igual colocar um lixo embaixo do tapete. Um dia você vai se deparar de novo com ele e vai ter que encarar de novo isso. Então Jesus me ensina que quando eu estou desanimado, assim como ele ficou desanimado, o caminho que eu preciso seguir, o primeiro caminho que eu preciso seguir é orar. E mais uma vez eu te pergunto, como é que anda a sua relação de oração com Deus? Qual foi o último dia, ou o último momento nesse dia, que você buscou de fato Deus como deveria buscar? Certamente Jesus tinha muitas coisas para fazer, muitas. Imagine Jesus. Eu sou o pastor, que eu não me sinto nem digno de amarrar as sandálias de João Batista, que não se sentiu digno de amarrar as sandálias de Cristo. Imagine Jesus, alguém tão ocupado, com tantas coisas para fazer. Essa oração estava ali. Versículo 39 diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos seguiram. Chegando lá, Jesus fala assim, orem, para que vocês não caiam em tentação. O desânimo é uma tentação para que a gente possa pecar. Porque quando a gente está desanimado, a tendência é a gente seguir, às vezes, o nosso coração. É como se o coração estivesse dizendo assim, socorro, socorro, eu preciso de ajuda, socorro, socorro, eu preciso encontrar alegria, eu preciso de uma dose aí de adrenalina, eu preciso me animar. Então, às vezes a gente promete o que não deveria prometer, vai para onde não deveria ir, experimenta o que não deveria experimentar, conversa com quem não deveria conversar. Porque o coração ele vai clamando por isso. Mas a palavra diz que o coração é enganoso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ore. Ore. E ore. Pastor, mas só orar? Não. Orar é fundamental. Não tem como se animar sem orar. Mas tem outra coisa que é importante. Lembre-se do seu propósito. Pastor, de novo essa conversa. De novo essa conversa de propósito. De novo falando sobre isso. Eu não sei nem o que foi que eu comi hoje à tarde, na hora do almoço. Propósito, de novo isso.
Querido, enquanto você não encontrar uma razão em Deus para a sua existência, você não vai saber para onde vai. Você vai ser motivado pela emoção, pelo aquilo que você gosta. Eu gosto disso, então eu faço. Parei de gostar, agora eu vou fazer isso. Ah, estou gostando. Parei de gostar, agora eu vou fazer isso. Não vai para lugar nenhum. Quando a gente tem um propósito, esse propósito não precisa ser assim: nossa, eu sei exatamente assim onde Deus quer me levar. Não precisa ser exatamente assim, porque isso a gente vai construindo em Deus. Deus vai nos mostrando, Deus vai nos revelando, Deus vai nos aperfeiçoando. É como alguém que vai sendo lapidado, né? Vai quebrar aqui, até a gente entender a preciosidade que Deus é para nós, no sentido de nos colocar exatamente aonde Ele quer, no centro da vontade dEle. Agora, enquanto isso não chega, o seu primeiro propósito é relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus. É orar, é conhecer a palavra, é adorar o Senhor. É adorar a Deus. Nossa, Jesus Cristo estava para ser entregue aqui, o que é que Ele vai fazer? Ele vai se derramar na presença do Senhor. Ele vai orar, mas Ele não vai orar porque está desesperado. Ele vai orar porque isso faz parte de uma prática diária e constante dele. Como de costume, Ele foi para esse lugar. Às vezes a gente só intensifica as nossas orações quando está tudo ruim. Quando a gente está desesperado, quando as coisas não saem como a gente imaginava, quando a gente está triste, quando a gente está desanimado. Só que não deveria ser assim. O seu primeiro propósito é se relacionar com Deus. Um outro propósito seu é cuidar de pessoas. Queridos, se você perde a percepção de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos, e esse próximo está relacionado a servir as pessoas, você vai desanimar. Eu cheguei aqui, uma engraçadinha me perguntou: você está numa atmosfera hoje, pastor? Eu falei assim: estou não, mas estou aqui para te servir. Mas queridos, é isso, nosso coração tem que estar nessa pegada. Aonde você está, o seu propósito é servir pessoas. Você está no seu trabalho, como é que você pode servir as pessoas ali? Alguém está com sede e você pode, vai buscar um copo d'água dessa pessoa e entrega para ela. Não merece. Essa pessoa não merece, pastor, que eu vá fazer isso. Mas a gente não quer ganhar ela para Cristo, mulher, homem. Então sirva pessoas. Você acha que era fácil para Jesus passar pelo que Ele passou? Aquele mesmo grupo que gritava Hosana, 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 agora vai gritar crucifica, crucifica. Será que isso emocionalmente é fácil? Mas por que Jesus não desistiu disso? Porque isso era um propósito na vida dele. E quando a gente lembra-se do nosso propósito, a gente faz mesmo sem ânimo. Jesus não ficou dizendo assim: não, eu vou orar, quando eu estiver animado, aí sim eu vou me entregar. Mas até lá eu não estou bem emocionalmente. Não posso me entregar. Porque não vou servir ao meu pai angustiado. Não vou servir ao meu pai. Minha angústia está tão grande que estou suando sangue. Não vou fazer isso. Quando eu estiver bem, aí eu vou servir a Deus. Você acha que eu estou sempre bem quando eu venho pregar? Não. Você acha que uma pessoa que está ali na atmosfera diz assim: bom culto, Deus abençoe, ela está sempre bem porque ela assim?
Nossa, ela está sorrindo. Não, mas às vezes ela está sorrindo porque ela entende que esse é o propósito dela. Você acha que alguém que às vezes vem cantar, vem adorar Deus aqui, está sempre bem? Não. Às vezes está angustiado, angustiada. Você acha que o pessoal da Rede Kids ali está sempre assim, uhul, seja bem-vindo? Não, às vezes o professor, a professora ali, o discipulador ali está mal. Mas por que vai servir? Porque encontrou em Deus o propósito. Porque encontrou em Deus uma convicção de que Deus me gerou para que eu possa servir a outras pessoas. Pastor, eu estou desanimado, o que eu faço? Lembre-se do seu propósito. Você não é o que você está vivendo quando está desanimado. Nem você é o que você está vivendo quando você está super animado. Você é aquilo que Deus disse que você tem que ser. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Independente de como você esteja sentindo, independente do seu emocional. Pastor, eu não sou um robô. É verdade. Quando a gente não consegue, aí não faz. Não consigo. Aí eu preciso de um tratamento. Aí eu preciso de repente ir lá num psiquiatra. Aí eu preciso exatamente fazer um acompanhamento emocional. Aí eu preciso abrir meu coração com outra pessoa. É por isso que a gente fala sobre a importância do discipulado. Por isso que a Bíblia fala assim: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Mas eu não posso esquecer a razão da minha existência. Além de orar, meu irmão, eu quero te encorajar a continuar servindo a Deus, mesmo desanimado. Eu quero te encorajar a continuar cumprindo a vontade de Deus. Não somente quando eu estou falando com relação à igreja, mas em todos os aspectos. Às vezes você sabe que você é um ótimo profissional, mas você não está bem naquele dia, e você vai acabar a sua carreira por causa disso. Não. Lembre-se lá do tempo de faculdade, lembre-se do que você passou, lembre-se de tudo que você viveu, e até onde você chegou, e você vai desistir? Não, você tem um propósito. O propósito da gente, ele não deve só nos motivar quando está dando tudo certo, não. O nosso propósito, ele continua, independente do que eu estou vivendo. Esse não era um dia bom, não era um dia fácil, não foi um dia tranquilo para Jesus, mas foi um dia que ele precisou passar. E não somente um dia. Ele precisou passar a quinta da traição. Ele precisou passar a sexta da entrega, do sacrifício. Ele precisou passar o sábado do silêncio. Ele precisou ressuscitar no terceiro dia. Ele precisou encarar, depois de ressuscitar, um Pedro que não acreditou, juntamente com um Tomé que disse: só se eu botar a mão é que eu vou acreditar, senão não vou. Um Pedro que disse que ia desistir, e agora Jesus se encontra com ele e perguntou: Pedro, você me ama? Então, irmão, lembre-se, propósito. Eu não sei os mínimos detalhes desse propósito, mas você sabe no grosso modo o que é? Faça. Simplesmente faça. Simplesmente obedeça. Seja sensível à voz de Deus. Verso 43 diz: Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu um anjo que fortalecia Jesus. Esse anjo não diz assim: Jesus, vai para casa, vai descansar. Você não teve um dia bem, vai se preparar. Não, esse anjo fortalecia para quê? Jesus, continue no seu propósito. Jesus, cumpra a vontade do Pai. Fortalecia. Se até Jesus precisou de um anjo para lhe fortalecer, imagina você, meu irmão. Terceiro lugar, se eu preciso orar, se eu preciso lembrar do meu propósito, terceiro lugar, racionalize isso. Isso vai passar. Isso vai passar.
A semana do sacrifício de Jesus passou. E também vai passar na sua vida. Mas a impressão que a gente tem é que não vai acabar nunca. Mas vai. Quantas situações você não já viveu e passou? E se você tivesse desistido lá atrás? Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma família que eu conheci lá em Camaçari. E a mãe postando um vídeo da filha que ia ter bebê, né? E a mãe lá, olha, a avó aqui toda animada, fulaninha, vai ter bebê agora? E a menina lá, e a mãe lá toda sorridente, né? Por que a mãe estava sorridente? Porque ela não era sensível com a dor da filha? Não. Porque ela sabia que aquilo ali iria passar. Ela sabia que aquela dor, aquela agonia ali vai passar. E eu acho que deve ter sido parte natural, porque se não fosse, né? Ela sabia. Talvez teve a mesma experiência que ela. Então, queridos, eu quero dizer para você que as crises, que as dores, que as dificuldades e que o desânimo passa. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neemias 8:10 diz: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor será a sua força. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que esse texto me inspira a crer é que eu posso estar me sentindo no pior momento, mas a Bíblia diz que isso não vai me destruir. Essa perseguição, essa tribulação, esse desânimo, esse abatimento não vai te destruir, meu irmão. É o que a palavra de Deus me ensina. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O próprio Senhor irá diante de ti e estará contigo. Ele nunca o deixará, nunca abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, 8. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz: porque momentânea, leve tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu poderia, querido, separei aqui 10 versículos para dizer para você que isso vai passar. Que o seu desânimo vai passar em Cristo Jesus. Se você está orando, se você está obedecendo, continua firme, continua intencional. Ou seja, eu não faço porque eu estou sentindo, eu faço porque eu tenho essa intenção. A minha intenção é servir a Deus, minha intenção é obedecer a Deus, minha intenção é honrar o Senhor, a minha intenção é ser fiel a Deus. Eu vou manter isso aqui, porque o meu propósito é esse aqui. Então, querido, vai passar. A vida de Jesus não foi no Getsêmani. Mas também a vida de Jesus não foi entrando ali e sendo osando nas alturas. Não, houve momentos distintos. Então, se você não focar na palavra, no sentido de ter isso como uma verdade para a sua vida, vai passar. Senhor,
Eu sei que eu pequei, eu sei que o Senhor me perdoou. Eu sei que essa tristeza vai passar. E mais uma vez, vai chegar o dia que eu vou estar numa relação ótima contigo. Ou de repente, Senhor, eu sei que eu estou sofrendo porque eu estou obedecendo ao Senhor. Mas eu sei que esse desânimo vai passar. Porque a tua palavra me garante isso. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voarão como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Quem? Os que esperam no Senhor. Talvez você está desanimado ainda porque você está esperando em uma outra pessoa. Você está esperando reconhecimento de pessoas, você está esperando aplauso, você está esperando coisas desse mundo. Os que esperam no Senhor. Quer dizer para você, querido, que o que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Jó, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, querido, vai passar isso aí. Talvez se você entender, fala para a pessoa que está assim, ó, vai passar. O pastor está falando ali, é bíblico. Está na palavra, vai passar isso aí. Mas meu irmão, esse vai passar não significa que você tem que chegar para o outro assim: ora, se anima! Se anima! Levanta a cabeça para a coroa não cair. Não precisa ser assim. Porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. Tem momento, meu irmão, que você tem que ir com seu irmão e assim: olha, estou aqui, conte comigo. Não é assim, faz um sorriso aí. Esse sorriso amarelo não. Tem o que Jesus tinha, compaixão. A gente precisa ter compaixão dos outros. E em último lugar, queridos, se você está desanimado, se você está buscando um caminho, foque no resultado de tudo que você tem feito. Jesus, ele passou por tudo. Mas eu sei que eu imagino que o anjo estava dizendo assim: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu serás o Salvador do mundo, o Senhor. Tu vencerás a morte. E queridos, você vai dizer assim: não, pera, Jesus não sabia tudo isso? Claro que ele sabia. Mas por que a Bíblia diz que um anjo do céu, o fortalecia, o encorajava? Eu relaciono esse fortalecia como palavras ou como circunstâncias que conduziam ainda com mais firmeza Jesus para o propósito de Deus. É porque às vezes a gente sabe. Você vai dizer assim: pastor, eu sei que eu preciso orar, eu estou orando. Sei disso. Pastor, não somente orar. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu vou seguir firme. Pastor, eu sei que isso vai passar. Mas começa a enxergar como é que vai ser lá no futuro com Deus. Para onde as suas escolhas estão te levando? Às vezes é assim: eu estou tão triste, vou passar aqui o cartão. Aí passa o cartão, aí depois chega o boleto, a fatura. Aí a gente ficou feliz naquele momento, mas depois quando chegou, por que eu fiz isso? Já aconteceu com você?
já aconteceu comigo. Mas escute uma coisa, meu irmão. Eu tenho que focar para onde as minhas escolhas estão me levando, para onde a minha obediência em Deus está me levando. Aonde é que eu vou chegar nisso? Eu estava vendo hoje um pastor falando e eu achei muito interessante. Ele disse que você chega, aí contrata um arquiteto. E o arquiteto chega e fala assim: tá vendo meu apartamento, quero dar uma melhorada aqui. Aí o arquiteto chega lá, aí fala assim: quero começar pelo quarto. Aí a esposa está lá no quarto, né? Esse quarto aqui. Aí ele fala assim: ó, aqui vai ser o seu closet. Aí a patroa já dá um sorriso assim: ó, vai ficar aqui, ó, vai ficar uma TV aqui, isso vai ser assim. Aí ele, ou seja, não tem guarda-roupa, não tem closet, mas ela já começa a enxergar. Aí leva, cadê uma? Ó, isso aqui vai ficar churrasqueira aqui e tal, pra você ficar com seus amigos conversando. Ó, vai ter o freezer, vai ficar aqui, vai ter um balcão aqui para você cortar as carnes. Aí começa a falar um monte de coisa. Aí você fica assim: nossa, eu tô vendo assim, não tem nada, né? Ainda tá nem telha tem às vezes ali. Mas vai ficar assim e tal. Aí você se empolga. Aí você tem uma ideia. Aí o arquiteto chega assim: não, agora eu vou te mostrar o projeto. Aí quando você vê assim, é como se já tivesse acontecido. Mas não aconteceu ainda. Mas aconteceu aqui, ó, na sua mente. Aconteceu aqui no seu visual. Então, queridos, eu quero te encorajar a não olhar, a não ficar gastando tempo com o desânimo, a começar a olhar para o futuro de um Deus que se preocupa com você de tal maneira que, como se preocupou com Jesus, que mandou um anjo para encorajar, para dizer assim: olha para frente. Olha para frente, não é ficar alienado com o que está acontecendo, não. Mas olha, foca no resultado, foca aonde você vai chegar. Olha o que você está plantando. Porque, queridos, obediência a Deus é como uma plantação. A gente está semeando. E se a gente está semeando em Deus, a gente vai colher também em Deus. Jesus semeou relacionamento com Deus. Jesus semeou obediência a Deus. Jesus semeou sacrifício em Deus. E Jesus se tornou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele tinha que passar por isso aqui. Mas o domingo ia até a ressurreição. O domingo era a oportunidade de Jesus pisar e vencer a morte. Porque até aquele dia ali a morte tinha vencido todo mundo. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E não somente ele venceu a morte, ele venceu por nós também. Então você diz assim: pastor, eu não consigo pensar, eu não consigo ver mudança. Eu não consigo ver. É porque talvez você continua olhando na ótica do mérito. Eu não mereço isso, eu não mereço ver isso, eu não mereço que as coisas boas aconteçam. Você nunca vai ver nada olhando pela lente do mérito. Mas se você olhar pelas lentes da graça de Deus, não é porque eu mereço, é porque Deus é gracioso comigo. Se nós olharmos para o futuro pelo mérito, a gente vai ver o inferno. Mas se a gente olhar pelos olhos da graça, nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver o nosso Deus. Nós viveremos eternamente para Ele. Nós veremos que os planos dele os planos de Deus são perfeitos. Logo, logo o que você está sentindo vai passar. Logo, logo o que você está enfrentando vai passar.
logo, logo isso vai se tornar um testemunho poderoso na sua vida. Logo, logo você vai dizer assim: eu te entendo porque eu também passei por isso. Eu te entendo porque eu errei igual você errou. Eu te entendo porque eu fui traído igual você foi traído. Eu te entendo porque eu fui enganado igual você foi enganado. Eu te entendo porque eu fui violentado ou violentada igual você foi. Eu entendo você, mas deixa eu contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu entendo que às vezes a gente está angustiado, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente precisa de um anjo de Deus, mas deixa eu contar um testemunho. Esse dia passou e eu cumpri a vontade de Deus. Talvez não está sendo fácil no trabalho, mas continue sendo fiel a Deus, que isso vai passar. Talvez não está sendo fácil na família, talvez não está sendo fácil na vida ministerial, talvez não está sendo fácil nas diversas áreas, na área financeira, seja o que for. Meu irmão, mas se você for fiel ao Senhor, se você obedecer a Ele, se você tiver seu coração inclinado, se você buscar um relacionamento com Ele, isso vai passar. E o tempo de cantar, de adorar, de celebrar, vai voltar com toda a força. E isso vai ser apenas um testemunho poderoso para você compartilhar com outras vidas, para você salvar pessoas para Cristo, para as pessoas olharem para você na sua família e dizer assim: fulano e fulana, de fato, experimentaram da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Eu também quero esse Deus. Eu creio, queridos. Eu creio em um Deus que nos permite passar algumas circunstâncias por causa do nosso pecado ou por causa de um propósito, mas em nenhum momento Ele nos abandona. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você está triste hoje, Deus veio e está com você. Se você está regozijando hoje, Deus também está com você. Porque Deus não é como algumas pessoas que se dizem nossos amigos e amigas, que só estão conosco quando está tudo legal. Não, Deus não é assim. Deus está conosco quando está tudo legal, mas quando está tudo lá embaixo. Eu brinquei esses dias, né? Eu coloquei, 2020 na academia, 2021, 2022, 2023. E você não sabe quantas palavras de ânimo eu não recebo, mas também quanta resenha também, né? Mas queridos, não se motive pelos aplausos, nem se desmotive por causa das críticas, porque quem cuida de você não são os aplausos, nem são as críticas, é Deus. É Deus que cuida de você. Estou desanimado, o que é que eu faço? Assista de novo essa mensagem. Encaminhe talvez para outra pessoa, que você talvez ache que ela precisa ouvir isso. Testemunhe do que Deus falou no seu coração hoje. Talvez há pessoas que precisam, não tem paciência de ouvir uma mensagem, eu até entendo, mas tem paciência de te ouvir. E o que eu falei foi apenas uma parte. Eu sei que Deus tem muito mais para falar através da sua vida. Ah, meus irmãos, Deus, Ele não perde o controle das coisas. Ele tem o controle rigorosamente de tudo. O diabo talvez até pensou: eu agora destruí Jesus. Só que eles esqueceram que Jesus, Ele não estava
sendo conduzido por causa do desânimo ou por causa do governo romano que queria prendê-lo. Mas Jesus estava vivendo a plenitude do plano do seu Pai na sua vida. E você já parou para pensar que a plenitude da vontade de Deus também pode ser você passar um momento de desânimo e você está exatamente no centro da vontade de Deus? Você está preparado para adorar a Deus apesar do desânimo? Você está preparado para glorificar a Deus apesar disso? Então vamos adorar a Deus nesse momento? Ele está aqui conosco, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer que você ministre ao coração de Deus através dessa música, mas também você seja ministrado no seu coração com as verdades dela contida.